Há lugares na Terra que parecem não pertencer a este mundo. Cenários tão extraordinários que desafiam a lógica, brincam com os sentidos e nos fazem questionar se ainda estamos no planeta azul. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada por 20 paisagens tão surreais que parecem ter sido pintadas à mão por uma força maior. Lugares onde o chão se transforma em espelho, onde o fogo nasce do vazio, onde a luz e o gelo dançam juntos como se estivessem vivos. Cenários que despertam aquele raro momento de silêncio interior, quando a gente simplesmente para e sente. Se você adora viajar sem sair de casa, se prepare, porque essa jornada vai te surpreender do início ao fim. E eu te garanto, alguns desses lugares vão fazer você repensar o que acredita ser possível no nosso mundo. Sob a maior geleira da Europa, esconde-se um dos espetáculos mais surreais que a natureza pode oferecer. As Crystal Ice Caves na Islândia brilham em tons de azul tão intensos que parecem emitir luz própria. Localizadas no Parque Nacional Vatnajökull, estas cavernas nunca são iguais. A cada inverno, novas formações surgem quando rios de água derretida esculpem túneis que depois congelam, criando estruturas efêmeras que duram apenas uma temporada. A cor azul hipnotizante resulta da densidade extraordinária do gelo. Após centenas de anos sob pressão, as bolhas de ar são expulsas, permitindo que a luz viaje mais profundamente. Os espectros vermelhos se perdem, refletindo apenas o azul aos nossos olhos. A mais famosa é conhecida como Crystal Cave ou Anaconda, devido ao formato longo e sinuoso. Acessíveis apenas de novembro a março, as visitas são sempre guiadas por profissionais experientes. Para chegar lá, super jipes partem da lagoa glacial Jökulsárlón, atravessando paisagens nevadas até a borda da geleira. Equipados com capacetes e crampons, os visitantes então adentram este mundo de gelo cristalino. No coração da selva cambojana, árvores gigantescas abraçam um templo milenar numa dança silenciosa entre natureza e arquitetura. Ta Prohm é um espetáculo surreal onde a civilização se rende graciosamente ao poder da floresta tropical. Construído pelo rei Jayavarman VII em 1186 como mosteiro dedicado à sua mãe, Ta Prohm abrigava 80.000 pessoas, incluindo 2.700 funcionários e 615 dançarinas, tornando-o uma verdadeira cidade sagrada no auge do Império Khmer. O que torna Ta Prohm único são as gigantescas árvores silk cotton e as figueiras estranguleiras, que cresceram através das estruturas de pedra. Quando abandonado no século XV, sementes transportadas por pássaros germinaram nos telhados musgosos. Ao longo dos séculos, raízes serpentearam pelas fendas, criando uma fusão extraordinária entre o sagrado e o selvagem. Uma curiosidade intrigante são as misteriosas figuras que parecem representar um dinossauro esculpido nas paredes e nos fazem perguntar como artesãos do século XII conheciam criaturas extintas há milhões de anos. Permanece este enigma fascinante. Ta Prohm ganhou fama mundial como cenário do filme Lara Croft Tomb Raider, de 2001. A cena icônica onde Angelina Jolie colhe uma flor jasmim foi filmada na famosa Árvore do Tomb Raider, transformando o templo numa peregrinação para aventureiros. Onde antes ecoavam sirenes de guerra e explosões de treinamento militar, hoje floresce um dos cenários mais surreais e coloridos do planeta. O Hitachi Seaside Park, no Japão, é uma transformação extraordinária que simboliza a vitória da paz sobre a destruição, da beleza sobre a brutalidade. Localizado na província de Ibaraki, este parque de 190 hectares tem uma história comovente. Durante a Segunda Guerra Mundial, era um aeroporto militar japonês chamado Mito Higashi. Após a guerra, tornou-se campo de tiro e bombardeio da Força Aérea Americana. Quando acidentes fatais envolvendo civis ocorreram, moradores locais lutaram pela devolução do terreno. Em 1973, conseguiram transformar esta área devastada pela guerra num símbolo de paz.
A atração mais famosa são as nemofilas, conhecidas como olhos de bebê azuis. Entre abril e maio, 5,3 milhões dessas flores criam um oceano azul translúcido na colina Miharashi, fundindo-se visualmente com o céu e o Oceano Pacífico numa ilusão ótica hipnotizante. No outono, 40 mil plantas cótia transformam as mesmas colinas numa explosão vermelha flamejante, contrastando com 2,6 milhões de cosmos rosas e brancos. O parque oferece flores durante todo o ano, desde narcisos e tulipas na primavera até girassóis no verão, criando um caleidoscópio natural em constante mudança. No coração do deserto Karakum, uma cratera de 70 metros de diâmetro arde há mais de 5 décadas numa dança hipnotizante de milhares de chamas alaranjadas. A Darvaza Gas Crater, apelidada de Porta do Inferno, é o resultado de um acidente soviético que se transformou numa das paisagens mais surreais do planeta. Em 1971, geólogos soviéticos perfuravam o solo em busca de gás natural, quando o terreno desabou, engolindo o equipamento de perfuração e criando uma cratera de 30 metros de profundidade. Para evitar o vazamento de gases tóxicos, os engenheiros decidiram incendiar o metano, esperando que o fogo se extinguisse em poucos dias. Mais de 50 anos depois, as chamas continuam rugindo como motores de aviões a jato. Em 2013, o explorador canadense George Kourounis tornou-se a primeira pessoa a descer ao fundo da cratera. Usando um traje resistente ao calor e equipamentos especiais, ele coletou amostras de solo em temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Surpreendentemente, cientistas descobriram bactérias extremófilas vivendo neste inferno, sugerindo que vida microbiana poderia existir em planetas com condições extremas similares. O presidente do Turcomenistão chegou a fazer acrobacias de carro ao redor da cratera em 2019, numa demonstração teatral para desmentir rumores sobre sua morte. No coração do Parque Nacional de Yellowstone, pulsa um arco-íris líquido que mudou para sempre nossa compreensão sobre a vida na Terra. O Grand Prismatic Spring, a terceira maior fonte termal do mundo, é uma obra-prima natural de 113 metros de diâmetro, onde a ciência e a beleza se encontram em perfeita harmonia. Com temperaturas que chegam a 87 graus Celsius no centro, esta nascente termal parece um portal para outro planeta. Suas cores hipnotizantes não são mera coincidência estética, mas sim o resultado de uma complexa sociedade microscópica. Bactérias termófilas vivem em diferentes anéis de temperatura, criando um espectro perfeito. Azul profundo no centro escaldante, onde apenas a física da luz prevalece, seguido por verdes, amarelos, laranjas e vermelhos, conforme a temperatura diminui. Em 1966, o cientista Thomas Brock descobriu nessas águas ferventes a bactéria Thermus aquaticus, que revolucionaria a medicina moderna. O micro-organismo contém a enzima Taq polimerase, fundamental para a técnica PCR, a mesma tecnologia por trás dos testes de Covid-19. Ironicamente, em 2014, um turista holandês perdeu seu drone nessas águas sagradas da ciência, ilustrando como esta maravilha natural continua sendo tanto frágil quanto extraordinariamente resistente, abrigando vida onde ela parecia impossível. Em Madagascar, antigas sentinelas vegetais dominam a paisagem como gigantes ancestrais plantados de cabeça para baixo pelos próprios deuses. Os baobás malgaches são muito mais que árvores, são monumentos vivos que desafiam a lógica da natureza e inspiram lendas há milênios. Conhecidos localmente como Reniala, mãe da floresta, 6 das 9 espécies mundiais de baobás são endêmicas desta ilha africana. O mais famoso, a Dansonia grandidieri, cria o cenário surreal da Avenida dos Baobás, onde cerca de 25 gigantes de até 30 metros se alinham como colunas de um templo perdido. Suas formas cilíndricas e lisas, coroadas por galhos que mais parecem raízes, alimentaram a lenda árabe de que o diabo os arrancou do paraíso e os replantou invertidos.
Estes colossos podem viver mais de 1.600 anos e armazenar até 140 mil litros de água em seus troncos fibrosos. Em regiões áridas, comunidades locais escavam seus troncos para criar reservatórios naturais, uma técnica única no mundo. Mais surpreendente ainda são os baobás amorro, duas árvores entrelaçadas que, segundo a lenda, representam um amor impossível transformado em eternidade vegetal. Para os malgaches, são moradas dos espíritos ancestrais, intermediários sagrados entre os vivos e os mortos. No sudoeste da Turquia, ergue-se uma das paisagens mais surreais da Terra, Pamukkale, literalmente castelo de algodão, onde a natureza esculpiu terraços brancos como neve que desafiam a realidade. Estas formações calcárias, criadas por fontes termais ricas em cálcio ao longo de milênios, parecem cachoeiras congeladas numa eternidade cristalina. Durante mais de 2.000 anos, estas águas quentes, que variam de 35 a 100 graus Celsius, atraíram civilizações inteiras. Os antigos gregos construíram Hierápolis, a cidade sagrada, no topo dos terraços no século II a.C., transformando o local num centro de cura internacional. Hoje, suas ruínas romanas ainda dominam as formações brancas. A lenda mais fascinante envolve a piscina de Cleópatra, onde supostamente a rainha egípcia se banhava em águas que borbulhavam como champanhe. Um terremoto no século VII derrubou as colunas de mármore para dentro da piscina, onde permanecem submersas até hoje, criando um spa arqueológico único no mundo. Ironicamente, a popularidade moderna ameaça esta maravilha natural. Milhões de visitantes anuais têm causado ressecamento de alguns terraços, forçando autoridades a limitar o acesso. Hotéis foram demolidos e estradas removidas para preservar este patrimônio da Unesco, numa corrida contra o tempo para salvar o paraíso que o turismo ajudou a destruir. Na pequena vila de Kleven, na região de Rivne, existe algo que parece ter saído diretamente de um filme de fantasia. O Tunnel of Love é um trecho de ferrovia industrial de aproximadamente 4 quilômetros, completamente envolvido por arcos verdes formados por árvores que cresceram naturalmente ao longo dos trilhos. Mas a história por trás dessa paisagem surreal é ainda mais impressionante do que sua aparência mágica. Durante a Guerra Fria, esta ferrovia foi construída para transportar equipamentos militares para uma base secreta escondida na floresta. Para camuflar o local de olhares curiosos e aeronaves inimigas, as árvores foram deliberadamente plantadas ao longo dos trilhos. O que começou como uma operação militar ultra-secreta acabou se transformando décadas depois em um dos lugares mais românticos do planeta. O mais fascinante é que a aparência perfeitamente aparada do túnel não é obra de jardineiros, mas sim dos trens da fábrica de compensados que passam várias vezes por dia. Cada vez que os galhos crescem alguns centímetros demais, são naturalmente cortados pela passagem dos trens, criando essa incrível obra de arte viva. Até 2011, este lugar era praticamente desconhecido pelo mundo. Tudo mudou quando turistas perdidos encontraram acidentalmente os trilhos, fotografaram e compartilharam nas redes sociais. A lenda local afirma que se um casal caminha junto pelo túnel e faz um pedido sincero, seus desejos se realizarão. No coração selvagem do Alasca, um mundo de gelo ancestral aguarda aqueles corajosos o suficiente para explorá-lo. A geleira Matanuska se destaca como a maior geleira acessível por estrada nos Estados Unidos, com impressionantes 43 quilômetros de extensão e 6 quilômetros de largura. Esta gigante de gelo se move cerca de 30 centímetros por dia, criando um espetáculo em constante transformação a apenas 2 horas de Anchorage. Mas é a geleira Knik que rouba a cena com suas piscinas azul turquesa que parecem ter saído de um conto de fadas. Esta geleira de 40 quilômetros foi cenário do filme Star Trek Episódio 6 e esconde um segredo fascinante.
Até 1967, ela criava uma barragem natural que acumulava milhões de litros de água durante o inverno, liberando-os em uma explosão devastadora a cada verão. Evento que os pioneiros transformaram em loteria anual para apostar o dia exato da ruptura. A geleira Columbia, localizada no Prince William Sound, é uma das mais dramáticas do mundo, movendo-se 24 metros por dia e despejando 3 quilômetros cúbicos de gelo no oceano anualmente. Já o Parque Nacional Chugach abriga mais de 22 geleiras de maré e oferece a maior concentração de águias americanas fora dos 48 estados continentais. Estas maravilhas geladas representam verdadeiras máquinas do tempo, preservando histórias de milhares de anos em suas camadas cristalinas. Imagine um lugar tão extremo que os cientistas o estudam para entender como seria a vida em Marte. No nordeste da Etiópia, a 125 metros abaixo do nível do mar, encontra-se o deserto de Danakil, oficialmente o lugar mais quente habitado da Terra. Com temperaturas médias anuais de 34 graus Celsius e picos que ultrapassam os 55 graus, este é literalmente o inferno na Terra. Mas a verdadeira magia acontece em Dallol, um vulcão que nasceu apenas em 1926 após uma explosão freática que criou uma cratera de gelo ácido multicolorida. As nascentes termais borbulham com água fervente, carregada de sal, enxofre e ferro, criando piscinas verdes neon, amarelas e vermelhas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Estas cores alucinantes não são causadas por vida biológica como em outros lugares, mas pela oxidação inorgânica dos minerais. O local abriga o lago Gaetali, que com 43% de salinidade é o corpo d'água mais salgado do planeta, criado após um terremoto em 2005. Aqui, o povo Afar trabalha sob o sol escaldante, extraindo sal com métodos tradicionais, carregando blocos de sal em caravanas de camelos através do deserto. Apesar das condições tóxicas, pesquisadores descobriram micro-organismos extremófilos que sobrevivem na acidez mais intensa já registrada na natureza, com pH próximo a zero. É a Terra mostrando como a vida encontra um jeito, mesmo nos cantos mais impossíveis do universo. A 2 horas e meia de Loyang, na província de Henan, ergue-se o Monte Laojun, uma das montanhas sagradas mais veneradas do taoísmo chinês. Essa montanha faz parte da Cordilheira Funil, que se ergue majestosamente como o pico mais alto da região. Conhecida como a Montanha Imortal número 1 do mundo, esse pico sagrado de 2.217 metros de altitude parece ter sido esculpido pelos próprios deuses. A montanha deve seu nome ao lendário filósofo Lao Tzu, fundador do taoísmo, que se refugiou aqui como eremita para meditar e encontrar a iluminação espiritual. O que torna esta montanha verdadeiramente surreal são as trilhas íngremes que serpenteiam pelas encostas rochosas, oferecendo vistas de tirar o fôlego a cada curva. As escadarias, parte de pedra e madeira, levam os aventureiros através de formações rochosas dramáticas que parecem esculturas naturais criadas ao longo de milhões de anos. No topo da montanha, o grupo de templos taoístas do Cume Dourado cria uma visão celestial impressionante. Esses templos dourados, incluindo o templo Lao Tzu e o de Yuhuanjing, parecem flutuar entre as nuvens como palácios celestiais. Durante o inverno, a neve transforma toda a paisagem em um reino de cristal, onde os templos dourados contrastam dramaticamente com o branco pristino. O fenômeno do mar de nuvens que frequentemente envolve a montanha cria a sensação mágica de estar caminhando no céu entre os deuses, tornando o Monte Laojun uma experiência verdadeiramente transcendental. A cerca de 280 quilômetros da capital Ankara, existe um lugar que parece ter saído diretamente de um sonho de Salvador Dalí. A Capadócia é uma paisagem que desafia qualquer explicação lógica, onde milhões de anos de atividade vulcânica e erosão criaram formações rochosas que parecem torres de castelos de contos de fadas.
As famosas chaminés de fadas são o resultado de um processo geológico extraordinário que começou há cerca de 14 milhões de anos. Erupções vulcânicas cobriram a região com cinzas vulcânicas que se solidificaram em tufo, uma rocha porosa e macia. Posteriormente, uma camada de basalto mais resistente se formou por cima. O trabalho milenar da erosão esculpiu essas torres que podem chegar a impressionantes 40 metros de altura, com os chapéus de basalto protegendo cada formação como cogumelos gigantescos. Entre os locais mais impressionantes está o majestoso Castelo Uxissar, literalmente esculpido em uma única formação rochosa gigante, que se eleva como uma fortaleza natural, oferecendo vistas panorâmicas de toda a região. O Vale do Amor surpreende visitantes com suas formações rochosas de formato peculiar, criando um cenário quase alienígena. Na cidade de Goreme, o famoso museu a céu aberto revela um tesouro histórico único, com suas igrejas bizantinas escavadas diretamente na rocha, preservando afrescos milenares que contam histórias sagradas em suas paredes. O Vale do Pôr do Sol oferece um dos espetáculos visuais mais mágicos da Terra, quando o sol tinge as rochas em tons dourados, vermelhos e rosados, transformando toda a paisagem em uma pintura viva. Durante a manhã, centenas de balões de ar quente colorem o céu em um festival aéreo diário que se tornou símbolo mundial da Capadócia. O Parque Nacional de Goreme, patrimônio da Unesco desde 1985, se consolidou como o epicentro mundial dos voos de balão, registrando o impressionante recorde de mais de 770 mil pessoas que vivenciaram essa experiência aérea mágica apenas em 2024. A cerca de 2.000 quilômetros da costa africana, no Oceano Índico, as Ilhas Maurício abrigam um dos fenômenos naturais mais impressionantes e misteriosos do planeta. Na península de Le Morne, uma ilusão de ótica extraordinária cria a impressão de uma gigantesca cachoeira despencando sobre as águas cristalinas do oceano. Esta cachoeira subaquática não é real, mas sim uma obra-prima da natureza que engana até os olhos mais experientes. O fenômeno acontece porque Maurícios está situada sobre um platô submarino de apenas 150 metros de profundidade, que termina abruptamente em um abismo oceânico de mais de 4.000 metros. As correntes marinhas empurram constantemente areia e sedimentos pela borda deste platô, criando um espetáculo visual que imita perfeitamente uma cachoeira real quando visto de cima. A formação geológica é resultado da atividade vulcânica que criou as Ilhas Maurícios há cerca de 8 milhões de anos, tornando-a parte do arquipélago das Mascarenhas. A ilusão só pode ser verdadeiramente apreciada do alto, através de voos de helicóptero ou hidroavião, que custam entre 150 a 300 dólares por pessoa para um voo de 15 minutos. A majestosa montanha Le Morne Brabant, patrimônio da Unesco com seus 556 metros de altura, serve como pano de fundo espetacular para este fenômeno, que atrai milhares de visitantes anualmente, todos em busca da experiência única de testemunhar uma cachoeira que flui eternamente para o infinito azul do oceano. A apenas 12 quilômetros da Sardenha italiana, na ponta sul da Córcega, ergue-se uma das paisagens mais surreais da Europa. Bonifácio é uma cidade medieval que parece desafiar as leis da física, suspensa a 70 metros de altura sobre penhascos de calcário branco que se estendem verticalmente sobre as águas azul turquesa do Mediterrâneo. Esta cidade dos penhascos foi esculpida pela erosão ao longo de milhares de anos, criando formações calcárias tão dramáticas que as casas medievais parecem estar literalmente penduradas no precipício. Vista do mar, Bonifácio surge como uma cidade fantasma branca e reluzente, flutuando sobre as águas cristalinas abaixo, criando uma ilusão visual que hipnotiza qualquer observador. O aspecto mais surreal da cidade é a famosa escadaria do Rei de Aragão, com seus 187 degraus vertiginosos escavados diretamente na face do penhasco.
A lenda conta que foi construída em uma única noite pelas tropas do rei Afonso V de Aragão durante o cerco de 1420, mas a realidade é ainda mais impressionante. Trata-se de uma fenda geológica natural aprimorada ao longo de séculos pelos habitantes locais em busca de água doce. As grutas marítimas esculpidas pela erosão, como a Grotte Saint-Ouen e a famosa caverna com abertura no formato da Córcega, só podem ser exploradas por barco, revelando reflexos turquesa que encantam os visitantes. Bonifácio não é apenas uma cidade, é um fenômeno geológico vivo que continua sendo moldado pelos elementos, mantendo sua posição impossível entre o céu e o mar há mais de 1000 anos. No coração do Sri Lanka, uma rocha de granito de 180 metros de altura se ergue da selva como um monólito impossível. Sigiriya, conhecida como a Rocha do Leão, é uma das paisagens mais espetaculares e desconcertantes do planeta, onde a engenhosidade humana desafiou a natureza de forma absolutamente épica. Esta fortaleza rochosa abriga uma história digna de Game of Thrones. No século V, o rei parricida Kashyapa assassinou seu pai e construiu um palácio no topo desta rocha praticamente inacessível, criando uma cidade suspensa no ar. Para chegar ao topo, ele esculpiu escadarias que serpenteiam através de 1.200 degraus, passando por jardins aquáticos que são considerados os mais antigos do mundo e ainda funcionam perfeitamente. O aspecto mais surreal da escalada é a passagem pelas famosas Garras do Leão, duas patas gigantescas esculpidas na rocha que eram a entrada original do palácio. Acima delas existia uma cabeça de leão colossal que desabou há séculos, mas as patas permanecem como sentinelas eternos deste reino perdido. Durante a subida, os visitantes se deparam com afrescos de 1500 anos perfeitamente preservados, retratando mulheres celestiais, e com a parede espelho, tão polida que o rei conseguia ver seu reflexo nela. Esta parede também guarda grafites de visitantes de mais de 1000 anos, provando que Sigiriya já era destino turístico desde a era medieval. No topo, as ruínas do palácio oferecem vistas de 360 graus sobre a selva infinita, criando a sensação de estar em um castelo suspenso entre a terra e o céu. A cerca de 250 quilômetros de São Luís, no coração do Maranhão, existe uma paisagem que parece ter sido roubada de outro planeta. Os Lençóis Maranhenses são o maior campo de dunas da América do Sul, uma imensidão de 155 mil hectares de areia branca que se estende até onde a vista alcança, pontuada por milhares de lagoas de águas cristalinas que variam do azul turquesa ao verde esmeralda. Este fenômeno surreal nasceu de um capricho geológico único no mundo. Durante milênios, os ventos alísios do Atlântico carregaram areia de quartzo fino para o interior, formando dunas que podem atingir 40 metros de altura e se deslocam constantemente, até 10 centímetros por dia em épocas de ventos fortes. O que torna este deserto verdadeiramente mágico é o ciclo das águas que acontece entre janeiro e junho, quando chuvas intensas preenchem as depressões entre as dunas, criando mais de 7.000 lagoas temporárias. A explicação científica é fascinante. Uma camada de rocha sedimentar impede que a água se infiltre completamente no subsolo, mantendo essas piscinas naturais cheias por meses. O contraste visual é de tirar o fôlego. Um mar de areia imaculada, interrompido por espelhos d'água que refletem o céu infinito do Nordeste, é realmente espetacular. Reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2024, este oásis brasileiro desafia todas as leis da natureza conhecidas, criando o único deserto úmido do mundo. A melhor época para testemunhar este espetáculo é entre junho e setembro, quando as lagoas estão no auge e o sol escaldante transforma cada mergulho numa experiência de puro êxtase tropical. Continuando nossa jornada pelas paisagens mais surreais do planeta, chegamos ao Monte Washan, uma montanha que literalmente desafia a morte.
Conhecida como a montanha mais perigosa sobre o céu, esta gigante de granito com 2.154 metros de altura esconde uma das trilhas mais assustadoras do mundo. O que torna este lugar realmente surreal não são apenas os 5 picos sagrados, moldados há 121 milhões de anos, mas sim a famosa Plank Walk, uma caminhada sobre tábuas de madeira de apenas 30 centímetros de largura, cravadas na lateral de um penhasco a mais de 2.000 metros de altura. Imagine caminhar sobre uma prancha onde um único passo em falso significa uma queda fatal no abismo. Esta trilha mortal foi construída há mais de 700 anos por um monge taoísta chamado He Shigen, que pregou pregos de pedra na rocha para sustentar tábuas de madeira em sua busca pela imortalidade espiritual. Hoje, estima-se que cerca de 100 pessoas morrem anualmente tentando atravessar este caminho, embora o governo chinês não divulgue estatísticas oficiais para não afastar turistas. A jornada até a trilha já é uma aventura extrema por si só. Os visitantes enfrentam escadas verticais de 90 graus esculpidas diretamente na rocha, passagens tão estreitas que apenas uma pessoa pode passar por vez, e o famoso Black Dragon Ridge, uma crista com inclinação de 45 graus e apenas 60 centímetros de largura. O Monte Huashan é uma das 5 montanhas sagradas do taoísmo chinês, onde mais de 1000 imperadores ao longo da história vieram prestar homenagens aos deuses. Seus templos milenares, que resistem às intempéries em locais impossíveis, criam uma atmosfera mística que mistura beleza natural com perigo extremo, transformando esta montanha em uma das experiências mais surreais que nosso planeta pode oferecer. Das montanhas vertiginosas da China, voamos agora para as areias infinitas da Namíbia, onde encontramos Sossusvlei, um dos cenários mais cinematográficos e sobrenaturais da Terra. Localizado no coração do deserto do Namibe, o mais antigo do mundo com 55 milhões de anos, este lugar parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Sossusvlei, cujo nome significa pântano sem saída nas línguas locais, é um vale cercado por dunas gigantescas, sendo a maior delas a famosa Big Daddy, com 325 metros de altura. Mas o que torna este lugar verdadeiramente surreal é a cor ferrugem das dunas, resultado do ferro oxidado na areia ao longo de milhões de anos, criando um espetáculo visual que muda de tonalidade conforme a posição do sol. O ponto mais fascinante é a Dead Vlei, uma bacia de argila branca que abriga um cemitério de árvores com mais de 900 anos. Estas acácias, mortas quando o rio Tsuchab mudou seu curso, não se decompuseram devido ao clima extremamente seco e permanecem de pé como esculturas negras contra o solo branco, criando um contraste visual que parece desafiar as leis da natureza. Este é um dos únicos lugares na Terra onde você pode testemunhar o fenômeno da petrificação natural em tempo real, onde a ausência total de umidade preserva perfeitamente estruturas orgânicas por séculos, transformando Sossusvlei em um museu natural a céu aberto de beleza quase alienígena. Deixando as dunas vermelhas da Namíbia para trás, nossa jornada pelas paisagens mais surreais do mundo nos leva agora ao coração da Bolívia, onde encontramos o Salar de Uyuni, uma maravilha natural que desafia toda a lógica e parece ter saído diretamente de um sonho. Com mais de 10.500 km², este é o maior deserto de sal do planeta, localizado a impressionantes 3.656 metros de altitude no altiplano boliviano. O que torna este lugar verdadeiramente mágico não é apenas sua vastidão branca infinita, mas sim o fenômeno supernatural que acontece entre dezembro e março. Durante a época das chuvas, uma fina lâmina de água cobre a superfície perfeitamente plana do salar, transformando-o no maior espelho natural do mundo. Neste momento, o céu e a terra literalmente se fundem em uma única imagem, criando uma ilusão ótica onde é impossível distinguir onde termina o solo e onde começa o infinito. É como caminhar dentro de uma nuvem ou flutuar no próprio cosmos.
Este deserto de sal esconde segredos ainda mais fascinantes. Estima-se que contenha 10 bilhões de toneladas de sal e abriga cerca de 70% das reservas mundiais de lítio, o metal que alimenta nossos smartphones e carros elétricos. Além disso, o salar é tão geologicamente perfeito e plano que serve como ponto de calibração para satélites espaciais. Uma curiosidade impressionante é que Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, visitou o salar de Uyuni depois de tê-lo avistado do espaço durante a missão Apollo 11, tamanha sua visibilidade cósmica. Este é um dos únicos pontos naturais da Terra que pode ser claramente identificado pelos astronautas em órbita, confirmando que pisamos em um pedaço do nosso planeta que é literalmente de outro mundo. Para finalizar nossa jornada, chegamos a um destino que combina a engenharia humana com a brutalidade selvagem da natureza. No coração das montanhas Kyure, no distrito de Pinarbashi, na província de Kastamonu, encontramos o Canyon de Horma, uma maravilha geológica que desafia os limites entre o possível e o impossível. Esculpido ao longo de séculos pelo incansável rio Zari, este cânion de 4 quilômetros de extensão permaneceu intocável e inacessível durante milênios, guardando seus segredos nas profundezas rochosas. O que torna este lugar verdadeiramente surreal não é apenas sua beleza natural selvagem, mas a solução audaciosa que permitiu ao ser humano finalmente penetrar em seus mistérios. Uma plataforma de madeira de 3 quilômetros foi literalmente pregada nas paredes rochosas do cânion, criando uma passarela suspensa que serpenteia através das formações calcárias esculpidas pela água. Esta estrutura, construída perfurando a própria montanha e fixando construções de aço com pregos gigantes, permite que os visitantes caminhem literalmente dentro das entranhas da Terra. O percurso culmina na Cachoeira Ílica, que despenca de 15 metros de altura, formando uma piscina natural de águas cristalinas. Durante o outono, o cânion se transforma em uma sinfonia de cores douradas, vermelhas e alaranjadas, criando um contraste dramático com as rochas cinzentas e a água turquesa. O mais impressionante é que o Cânion de Horma faz parte do Parque Nacional das Montanhas Kyure, considerado um dos hotspots de biodiversidade da Turquia, abrigando 930 espécies de plantas e uma rica fauna endêmica. Este é um lugar onde a aventura humana encontra a brutalidade da natureza, provando que às vezes é preciso pregar a própria montanha para descobrir os segredos mais bem guardados do nosso planeta. E assim chegamos ao fim desta viagem extraordinária por 20 das paisagens mais surreais do nosso planeta. Das cavernas de cristal da Islândia aos templos perdidos do Camboja, dos campos coloridos do Japão às dunas infinitas da Namíbia, do maior espelho natural do mundo na Bolívia até as trilhas impossíveis da China e Turquia. Cada um destes lugares prova que nosso planeta ainda guarda segredos capazes de desafiar nossa imaginação e nos fazer questionar os limites do que consideramos possível. Se você ficou impressionado com essas maravilhas naturais tanto quanto nós, deixe seu like para mostrar que curtiu esta jornada. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nossos próximos destinos incríveis ao redor do mundo. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai ficar de queixo caído com essas paisagens, afinal, experiências assim merecem ser divididas. E nos comentários, conte qual dessas 20 paisagens surreais mais te impressionou e qual você gostaria de visitar primeiro. Sua interação é fundamental para continuarmos explorando os cantinhos mais extraordinários da Terra. Até a próxima aventura!